Conversas Cruzadas. Apresentação, Renato Igor. E aí, turma, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela companhia aqui, CBN Floripa e o nosso Conversas Cruzadas. Hoje nós vamos falar das mudanças anunciadas pela Caixa em relação ao financiamento de imóveis. Boa tarde para você. Vamos juntos aqui na CBN Floripa até às 4 horas. Obrigado pela sua gentileza, você que está aqui conosco, nos acompanhando nos 90.3 FM, no YouTube e também no aplicativo CBN Floripa, com Joey Fernandes na mesa de áudio, o Gilberto Pereira na central de gravações. O que acontece? A Caixa anunciou nessa semana que vai fazer alterações nos financiamentos. Então, você tem uma mudança em relação às cotas de financiamento admitidas pelo banco. A partir de novembro, mês que vem agora, a Caixa vai financiar até 70% do valor do imóvel pelo sistema de amortização constante, que é o SAC. No modelo atual, válido até o final deste mês, a cota admitida é de até 80% do valor do imóvel. Então, cai de 80% para 70%. Pelo sistema Price, o banco vai passar a financiar até 50% do valor do imóvel. Nesse caso, a cota era de 70%, então cai pelo sistema Price de 70% para 50%. Isso aí, na prática, significa que os compradores vão precisar dar um valor maior na entrada do imóvel. E quais são as implicações dessa medida no mercado imobiliário? Fica bom para alguém? Significa que o cidadão vai ter que dar uma entrada maior. Será que você não restringe, não inibe parte desse público consumidor que estava buscando o imóvel e esse público fica alijado, fica separado, sem condições de aderir ao financiamento, porque não vai ter café no bule, não vai ter bala na agulha para bancar, porque ele vai ter que dar uma entrada maior? Bom, nós vamos tratar disso a partir de agora, aqui no nosso Conversas Cruzadas. Hoje, na companhia do Laércio Hiromitsu Irie, que é conselheiro do Secov, Sindicato da Habitação, Florianópolis e Tubarão. Obrigado, Laércio, pela tua gentileza. Marcelo Moser foi superintendente de habitação da Caixa, hoje é consultor em mercado imobiliário. Moser, obrigado também pela tua participação. E daqui a pouco aqui conosco está subindo o morro Alcides Andrade, que é assessor da presidência do Cresci, que é o Conselho de Corretores de Imóveis aqui em Santa Catarina. Vou começar com você, Moser, por gentileza. Lembrando que você pode participar do programa. Tem alguma dúvida de financiamento? WhatsApp CBN 991813800 ou no YouTube, no chat da CBN Floripa. Moser, qual é o impacto dessa medida no mercado, na tua avaliação? Inibe os novos contratos? Inibe as novas contratações? Inibe compra? Boa tarde. Bom, é bom ressaltar. Primeiro, queria agradecer o convite, Renato. Boa tarde, Laércio. Boa tarde aos ouvintes. Agradecer mais uma vez por estar aqui novamente. E isso é muito sazonal, né, essas mudanças, né? Então, ela vem num momento em que nós temos um mercado muito aquecido, né? Então, evidentemente que isso vai ter um reflexo nos negócios, né? Nós temos hoje uma oferta muito grande, uma demanda muito grande. Você tem o que hoje falta realmente são financiamentos habitacionais. Eu até gostaria de discutir que a gente fosse propor também uma nova política de financiamentos habitacionais para que não se sofra tanto com essa situação. Primeiro, dizer que é uma situação por uma determinada faixa de mercado, que é da poupança e empréstimo, do SBPE, que atinge a classe média. E a Caixa também restringiu até 1,5 milhão, botou limite no Sim, botou limite. Antes era o valor... E para quem tem apenas... Quem não tem um financiamento, ou seja, para só seu primeiro financiamento. Né? Isso não atinge o Fundo de Garantia, né? Que hoje atua numa faixa significativa no mercado. Né? Atende... Por que não pega o Fundo de Garantia? Não, a cota, essas alterações não pegam o Fundo de Garantia. Não pegam Minha Casa Minha Vida, recursos do... Tá. Mas o comprador ele pode usar para... Lógico, ele pode usar o Fundo de Garantia para complementar essa poupança. Entendi. Mas, infelizmente, há uma falta de recursos e eu começaria dizendo que seguinte, que existem também outras opções no mercado, né? Então, as pessoas têm que, às vezes... E eu estava escutando uma reportagem
em Brasília em que o consultor também falava uma coisa que eu sempre digo, que é procure o seu banco. Você vai comprar um imóvel, procure o seu banco. O seu banco, ele tem recurso em poupança, ele tem condição, tem a oferta de financiamento, e eu acho que, nesse momento, a gente tem que chamar a responsabilidade de todos os bancos, né, para que quem não sofra, que a gente tem que se colocar em quem está comprando imóvel. Pô, e agora? O que eu faço? Né? Vou ficar esperando a Caixa mudar a cota? Não, vou ter que ter uma alternativa. Vai buscar alternativas no mercado. Elas existem nessas condições ainda pré-mudança? Pré-mudança, porque ela foi uma medida da Caixa. Sim, né? sim, a gente sim. tem que salientar isso. Né? É óbvio que hoje a Caixa está respondendo quase 70% dos financiamentos, mas existem outros 30% né, que estão disponíveis aí para que as pessoas procurem. Entendi. Mas vai inibir o mercado. Vai inibir. Bom, e a sua opinião? Qual é o impacto dessa medida, a sua opinião, a sua avaliação sobre esse anúncio? Boa tarde, Renato. Isso. Boa tarde. Boa tarde. Moser. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, seu Alcides. Bom, Alcides chegando agora aqui. Tudo bem, Alcides? Tudo bem, amigo? Fica à vontade. Tudo bem? E aí? Na verdade, o que acontece é o seguinte. Para o grande público, quando a gente fala em financiamento, o grande público vê a Caixa Econômica. Como o Marcelo falou, são 70% dos financiamentos a Caixa Econômica absorve, né? Agora, hoje, tem os bancos particulares, né, que têm taxas parecidas, né? Tem banco digital que já está entrando no mercado imobiliário, né? Porque o mercado imobiliário, ele fideliza o cliente, então os bancos procuram isso. Mês passado, a gente teve na Conecta uma grande feira do mercado imobiliário, onde o superintendente dos grandes bancos já estavam falando na queda da poupança, né? Porque a poupança parece que é meio cultural, as pessoas mais antigas acho que fazem poupança, e hoje o depósito de poupança está cada vez maior. E aí restringir o volume. A demanda é muito grande. Então, Sim. diminui o volume, né? Não vou responder pela Caixa, mas possivelmente eles restringiram um pouquinho mais para distribuir e atender mais aos clientes da Caixa, né? Imagino que seja isso, né? Os outros bancos ainda, eles permanecem do jeito que estavam, financiando 80%, né? A taxa ainda não alterou, mas o que acontece é o seguinte, a Caixa, como sendo a principal instituição financeira... Concentra 70%. Exatamente. Então, ele acaba puxando os outros, né? Sim. Então, agora a gente vai ver no segundo passo o que vai acontecer. No mercado como um todo. Porque há 10 anos atrás a gente já ficou praticamente 1 ano sem recursos de Caixa Econômica. E a gente sobreviveu bem a isso, dando com outros bancos. E, na época, a Caixa tinha uma taxa muito diferenciada dos outros. E o mercado se acomodou. Então, o mercado vai se acomodar. Agora, certamente, mexe no mercado imobiliário, né? Entendi. Bom, Alcides, nós estamos aqui na fase inicial aqui do programa para ouvi-los a respeito do impacto dessa medida, da mudança anunciada pela Caixa. O Alcides Andrade, assessor da presidência do Cresci, que é o Conselho de Corretores de Imóveis aqui em Santa Catarina. Qual é o impacto dessa medida? Vocês já se posicionaram, fazendo crítica dura a respeito da medida. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso, por favor. Boa tarde. Obrigado, Renato. Boa tarde, Laércio, Marcelo, né, aos ouvintes. A medida preocupa, né? A gente vem acompanhando os percentuais, né? A Caixa Econômica, me parece que até em relação ao ano passado já ampliou os valores, né, de financiamento em relação ao ano passado. Mas a Caixa é uma instituição dentre tantas outras, né, com essa relevância como o Laércio colocou. Mas o governo federal precisa, né, criar um marco regulatório que permita outros tipos de financiamento, que a gente não fique na dependência sempre do SBPE e do FGTS. Né? A gente já ouve há muitos anos, Renato, a gente já está aí no mercado imobiliário há mais de 20 anos, né? De buscar linhas de financiamento, né, funding, né, para crédito habitacional e imobiliário. E o Brasil crescendo, né, com essa taxa do PIB como está, vai demandar mais recursos, né, não só para a produção habitacional, como a Caixa, imagino que não vai ter tanta alteração aí até o final do ano, né, talvez o Marcelo traga alguma novidade aí para a gente, mas para imóvel de terceiro,
porque imóvel de terceiro também mexe a economia. Sim. A gente está falando, Renato, né, do direito à moradia, que é um dos principais direitos, né, previsto na Constituição Federal, somente depois do direito à vida, à liberdade. Né, a moradia é um direito constitucional, né? Sim. Então, seja a Caixa, ou Bradesco, ou Santander, ou Itaú, ou outra instituição qualquer, o governo federal precisa, né, criar políticas públicas para que as instituições financeiras possam operar. Então, essa é a nossa preocupação, né? Não só a Caixa, mas o próprio governo federal. A Caixa Econômica também, recentemente, definiu parâmetros diferenciados entre as regiões do Brasil. Parece que a região sul do Brasil está sendo um pouco discriminada, né, por essas regras, né, impostas aí esse ano e canalizando mais recursos para a região nordeste do país, norte-nordeste, se não me engano. Marcelo também pode esclarecer isso para a gente aqui. Mas o sul e o sudeste está desguarnecido. Então, os números da Caixa parecem melhores do que do ano passado, mas o povo quer morar, quer comprar casa própria e a gente não está vendo, né, uma luz aí até o final do túnel, né, sobre imóveis de terceiros, financiamento de imóveis de terceiro, né? Queremos notícias boas, né? Não. Ele já está aposentado na Caixa, vou deixar claro aqui, tá? Já se aposentou na Caixa, mas sabe tudo de mercado imobiliário. Sabe tudo, né, Renato? Sabe tudo. Coincidência, eu estive na Caixa quando eles estavam anunciando internamente essas medidas, né? Então, eu tenho conhecimento de muitos números, de muita situação. Hoje, vamos colocar aí, né? Primeiro que na Caixa também tem aqueles empreendimentos que têm financiamento. É importante isso salientar, que aqueles imóveis que tem lá a placa da Caixa com financiamento... Imóvel financiado pela Caixa. Esses lá, não têm impacto nenhum. Esse não tem impacto nenhum. Então, de novo, a gente está restringindo um pouco, sim, né? Sim. Importante priorizando óbvio, imóveis novos, né? É importante a gente colocar que tem que procurar alternativas. Vai ter impacto? Vai ter impacto. O que mudou, sabe, Alcides, foi a determinação de que fosse por déficit habitacional. Óbvio que você, de novo, né, você vai construindo regras e medidas de acordo para restringir de acordo com o interesse político. É onda política. Às vezes política, né? Aí os caras inventam o dado. Claro que às vezes o dado está lá, mas enfim, vão atrás do dado para corroborar a tese política, né? Então, mas é importante a gente colocar que existe um dado técnico que é déficit habitacional. Eu tenho tanta história, porque todos os financiamentos, toda a criação de todos os financiamentos para a pessoa jurídica foi feito aqui em Florianópolis. É um orgulho que a gente tem aqui. A equipe de Florianópolis criou todas essas linhas de crédito que tem. Até a saída daqueles financiamentos anteriores, lembra que ia pela indexação do salário? Uhum. Até a saída daqueles financiamentos foi aqui em Florianópolis que a gente conseguiu uma solução para a saída daqueles planos econômicos para amortizar e liquidar e se livrar deles. Então, de novo, acho que é importante a gente colocar que tem que ter um marco regulatório para que a gente possa ter uma linha de crédito que não sofra essas alterações, porque é um momento tão bom, né, lógico, né? Os empresários estão lançando, estão vendendo, muito as pessoas lançamento, tem muita oferta, querem vender, tem muita oferta, está sendo vendido, né? Há um momento muito positivo da construção civil. Aí, agora falta dinheiro, né? Então, Um balde de água fria, né? é um balde de água fria na situação, você começa a rever os planos. Então, a gente tem que começar. E, para vocês terem uma ideia, a poupança hoje tem 1 trilhão na poupança do país. 1 trilhão. Tem 800 bilhões de financiamento. A Caixa tem 550. 600 bilhões de financiamento. Dos 800 totais, a Caixa tem quase 600 de financiamento e poupança tem 1 trilhão. Né? Uhum. E tem quase 2 trilhões de financiamentos imobiliários das mais diversas linhas. Então, tem outras linhas. Tem letra de crédito imobiliário, letra imobiliária garantida, tem certificado de recebíveis imobiliários, que estão, de uma certa forma, fazendo captação para esses clientes que têm recursos, que querem uma rentabilidade maior, mas, por trás disso tudo, tem taxa de juros, que é um dificultador desse processo. Pois passar uma ideia... Não, imagina, o debate está aberto, pessoal, mas o seguinte, se fosse para passar uma orientação para o consumidor, né, para o comprador, agora é o momento antes da mudança que começa em novembro ou espera um pouco mais, quem sabe, vai baixar a taxa de juros, enfim, qual é a orientação de vocês, enfim, para quem está procurando imóvel?
Porque de um lado tem a mudança, e vai precisar de financiamento, estou falando aqui, né? Por um lado tem a mudança, o cara vai precisar de mais caixa, vai precisar mais entrada. O valor do imóvel, né, financiado, baixo patamar. O valor do financiamento, né? Agora, bom, de um lado tem isso. Agora, do outro lado também tem a taxa de juros, está lá em cima. Não temos uma expectativa de baixar assim tão cedo, a não ser que o governo anuncie algo concreto, verdadeiro, que o mercado assimile como honesto do ponto de vista de redução de despesa, de gasto público. Que é difícil. Que é difícil. Enfim, e aí, qual é a dica? O que eu digo é o seguinte, eu estou no mercado imobiliário há mais de 30 anos, né? E a gente percebe que os imóveis nunca baixaram, né? Eles já tiveram um pico, aí eles têm um crescimento mais lento ao longo do tempo, mas ele sempre valorizou e muito, né? E o que eu digo é o seguinte, muita gente pensa em comprar um imóvel e está juntando dinheiro, só que a valorização do imóvel normalmente é maior do que a capacidade de poupança da pessoa. Esse é um ponto importante. Então eu digo, quem quer comprar um imóvel, às vezes não compra o imóvel que quer comprar. Eu aconselho, compra o imóvel que você pode comprar. Porque aí você já tem uma entrada, teu imóvel vai valorizar, tu vai fugir de aluguel, né? Os juros hoje não tá o melhor do mercado, nós já tivemos aí próximo a 7%, num outro momento de mercado, né? Hoje a gente está beirando 10-11%, né? Então, é um juros bastante alto. Só que eu digo o seguinte, se acontecer de os juros baixar, hoje você faz a portabilidade, né? Então, Mas é simples fazer essa portabilidade? existe um custo, né? Em torno de 2-3% do valor financiado, cartorário e tal, né? Só que, normalmente, o que eu acompanhei em outras épocas de baixa de juros, quando você vai fazer a portabilidade, o banco segura o cliente. Não, nessa taxa eu faço para você também. Aí começa a te dar uma condição de retenção. Exatamente. Então, aí você já começa a ter uma barganha um pouquinho melhor, né? Então, a taxa de juros, se você suporta hoje a taxa de juros que é fixa, né? Então, ITR é o menor índice, e hoje a gente ainda tem um cadinho de recurso de TR, daqui a pouco tem muitos especialistas que dizem que está por acabar. Eu acho que é momento de comprar, porque tu consegue a menor taxa de mercado em relação à correção monetária, porque os juros é fixo, né? A correção muda, tu imagina, IGPM, INCC, né? Nós tivemos aí 0,5%, 1%, mas chegou a 12% numa estagnação de economia, então é arriscado. A TR, O senhor traz um ponto que eu vou abordar daqui a pouco, depois do intervalo, que é o fator Florianópolis, o fator Grande Florianópolis, que aqui é um mundo à parte também, né? Se a gente comparar com o restante do Brasil, sempre a gente vai estar melhor. Sempre, né? Questão de crescimento econômico, a questão da renda média da população, empregos, aquela coisa toda. Então, o histórico de Santa Catarina sempre traz resultados, indicadores econômicos melhores. Isso que foi anunciado, isso que foi falado, o contexto do juro, o contexto da mudança, e aí barra Florianópolis, situação de Florianópolis. Muda alguma coisa também? Bom, nós vamos para o intervalo, Joey, e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Conversas Cruzadas. De volta na CBN Floripa, o nosso Conversas Cruzadas, com Joey Fernandes na mesa de áudio, Gilberto Pereira na central de gravações. O programa hoje está repercutindo o anúncio feito pela Caixa nesta semana de mudança no financiamento habitacional, nos recursos oriundos aí da poupança. E hoje na companhia do Laércio Hiromitsu Irie, que é conselheiro do Secov, Sindicato da Habitação Florianópolis e Tubarão, o Alcides Andrade, assessor da presidência do Cresci, Conselho dos Corretores de Imóveis em Santa Catarina, e Marcelo Moser, que foi superintendente de habitação da Caixa e hoje é consultor em mercado imobiliário. Alcides, tudo isso que a gente falou, mas se nós entrarmos no contexto Florianópolis, eu falava agora há pouco aqui, bom, aqui tudo é diferente. Ah, mas a crise que está lá fora, aqui não se vê. O Moser falou agora há pouco aqui nos lançamentos, né? O pessoal está vendendo e tal, mas mesmo assim afeta aqui. Claro que afeta, evidente. Né?
O Santa Catarina é muito distinta em todas as regiões, né? E você pega ali a região do litoral centro-norte, Itapema, Balneário, é um mundo à parte, né? É um mundo à parte. Itapema ali você tem financiamento próprio, né, em 100 meses, às vezes mais até, então. E pouco se usa financiamento habitacional para imóveis novos ali naquela região. Aqui Florianópolis não. Florianópolis é um mercado bastante formal, né? E você tem, né? Talvez o Marcelo possa nos dar alguns números da época dele de Caixa Econômica, mas tem sem dúvida essa alteração de valores, né? E de o valor da entrada que você dá no imóvel ter aumentado para 70% no caso da SAC, 50% da tabela price, aumenta significativamente, né? Mesmo imóvel no teto, 1,5 milhão, né? Como a Caixa está anunciando. Então, imóveis até 1,5 milhão vão continuar sendo financiados. Você pega 50%, é 750 mil reais que você tem que dar de entrada no imóvel, né? Então, quem é que tem hoje, né? 750 mil reais, né? Numa aplicação, aí dando aí 1% ao mês, né? 0,9, 0,8, 1 para comprar o imóvel. Não vai comprar o imóvel, né? Ficar mais um tempo na locação. Então, sem dúvida alguma, essa alteração vai refletir na prática também, né, aqui em Florianópolis. Sem dúvida alguma. Ô, Moser, aquela pergunta, para quem pensa em comprar Grande Florianópolis, compra agora, porque vem a mudança, agora em novembro, espera a taxa de juro baixar, o que faz? Bom, quem quer comprar, a primeira dica que se dá é localização. Você tem que procurar qual a localização que a sua família, ou você, caso de compra individual, né? Que tem muita oferta agora de loft, né? Tem de loft, né? De Estúdio, loft. Então, você tem muita oferta para Hoje vai fazer uma brincadeira aqui, a kitnet virou estúdio agora. Exatamente. Né? A kitnet virou estúdio agora. Kitnet virou estúdio. Kitnet. Mas, No Rio Grande do Sul, o pessoal fala JK. Vocês falam Exatamente. JK. Aqui é kitnet. Loft também, né? É loft, kitnet. Loft. Agora gourmetizou. É loft e estúdio. E tem loft de duplex ainda, né? Tá bom, coisa linda. O quarto em Tá, cima. vamos fazer o seguinte, você vai retomar esse assunto daqui a pouco, depois do repórter CBN. O Joey está chamando para o repórter CBN, nós voltaremos em instantes. Até já. Conversas Cruzadas. Apresentação: Renato Igor. De volta na CBN Floripa, e as mudanças de financiamento anunciadas pela Caixa nesta semana. Você tem aí alteração nas cotas de financiamento admitidas pelo banco a partir do mês que vem. A Caixa vai financiar até 70% do valor do imóvel pelo sistema SAC, o sistema de amortização constante. No modelo atual, válido até o final deste mês, a cota admitida é de 80%. Pelo Price, o banco vai passar a financiar até 50% do valor. Nesse caso, a cota era de 70%. Na prática, o comprador vai precisar dar um valor maior na entrada do imóvel. E nós estamos tratando desse assunto hoje com o Marcelo Moser, que é ex-superintendente de habitação da Caixa e hoje é consultor, Alcides Andrade, assessor da presidência do Crecil, Conselho de Corretores de Imóveis em Santa Catarina, e o Laércio Firier, que é conselheiro no Secov, Sindicato da Habitação, Florianópolis e Tubarão. Estava lendo ali, pessoal, a explicação. Por que a Caixa fez isso? Tem muita procura e houve muita retirada na poupança. Então, era inevitável isso? É inevitável? Bom, uma coisa que você falou como é que vai ficar, até nós estamos entrando, né? A tendência é que a taxa de juros elas continue a ser elevada, não tem, como você disse, a não ser que se venha aí um dever de casa bem feito na questão fiscal e o mercado entenda que é a hora de reduzir a taxa de juros, e aí sim. Mas no cenário atual vai haver, em relação à poupança, está 0 a 0, né? A poupança esse ano ela está praticamente 0 a 0, ou seja, não aumentou nada. Então, e tem uma coisa que para o ano que vem, para todos os meses, é a inércia do financiamento, porque as prestações geram novas aplicações, né? Então, para você manter a atual carteira, o que as pessoas pagam geram novos financiamentos para manter ou seja, isso vai gerar uma... Então, a perspectiva não é uma melhora de curto prazo nessa situação, tá? Inclusive, é uma tendência de piora para os próximos meses, até porque taxa de juros, de taxas de recurso. Então, ambiente de crédito, né? O importante então
aquela história de você estar comprando. Lógico, quem está nessa hora na fila, né, vai ter que aguardar. Não, porque primeiro de novembro está aí. Né? Então, você já tem uma fila muito grande para atender. Né? Eu estava vendo ali, pesquisando, e, em tese, tem uma série de pessoas que estão na fila esperando a contratação. Houve também uma tendência. Então, tem que procurar uma alternativa. Né? Ou uma alternativa de conseguir dar essa entrada no curto prazo, se adequar a essas situações, ou procurar o seu banco ou um outro banco, né, que ainda não está com restrição, não tem essas restrições, para ir atrás, para consolidar o sonho da casa própria. Porque é importante, a gente não dá para desistir, né? Nós temos que, a pessoa tem que lutar até o último momento para tentar manter, né? Sacrifica o carro, sacrifica o terreno, faz alguma ginástica, procura outro banco para manter a compra do seu imóvel, né? E porque a situação não tende a melhorar nos próximos Deixa eu trazer umas perguntas para vocês aqui. Ontem eu estava participando, e agradeço aqui em público, participei de um bate-papo com o Núcleo de Mercado Imobiliário, na ACIF, aqui em Florianópolis, né? Associação Empresarial da Capital. E em determinado momento se falou sobre um mito, ou não, queria ouvir sobre isso. É melhor comprar antes da temporada ou espera passar a temporada. É como se fosse preço de restaurante, né? Que tem aquele mito de que... eu não vou nem entrar no mérito aqui, se é mito, se não é mito, mas tem um sentimento, uma percepção de que o preço nos restaurantes, o cardápio sobe, o valor e tal na temporada, tem um preço de temporada. Tem essa história também de o valor do imóvel muda na temporada, ou aquela história de que, não, vamos esperar passar a temporada, porque agora os preços estão lá em cima. Não existe isso. Não, de jeito nenhum. O que acontece é o seguinte, na temporada, uma boa temporada pode até dar uma valorizada no imóvel. Sim. Como uma temporada ruim, pode baixar, mas é imóvel que o pessoal usa para Locação? para investimento, Esse investimento, não para moradia, né? Então, nos bairros de moradia, isso não acontece de jeito nenhum. Tá, e em Isso praia? Em praia? Na praia, a temporada pode influir, porque, queira ou não queira, a gente é muito imediatista, o brasileiro é meio imediatista, né? Então, o que acontece? Aí o sujeito lá, o vizinho, tinha um apartamento, conseguiu um super valor na temporada, ganhou dinheiro, fala para o cara, então é um bom negócio, eu vou comprar. E o inverso também acontece, isso já vi acontecer muito nas praias, né? Então, quando a temporada dá 2, 3 temporadas bombando, o pessoal vai, né? Aí dá uma temporada ruim, muita chuva, Claro. dólar alto, coisa parecida, que a temporada é mais magrinha, aí o pessoal corre da aplicação, né? Então, existe uma diferença no litoral, né? Na praia, dos bairros residenciais. Isso realmente existe. Sim. Mas também não é tão significativo assim, tá, Renato? Sim. Não vai pensar, não, vou ganhar 20% a mais, 10% a mais. Talvez a liquidez melhore um pouquinho, né? Esperar as aulas começarem para procurar imóvel, não tem nada a ver. Não. Eu acho que Florianópolis, botando para o Cid, mas a minha impressão é que Florianópolis tem até o turismo, né? Ela não é absolutamente dependente, porque ela tem até esse aspecto de turismo, mas não é o forte. As pessoas não vêm para cá por conta do turismo ou investem por conta do turismo, é por causa da qualidade de vida. Sim. E essa questão sim. de pleno emprego. Sim, né? sim. Então você tem condições de E o valor do aluguel em Florianópolis é alto, né? é alto. É um valor alto. Se a gente comparar com as capitais do Sul, Tudo depende muito de região, é né? complicado, né? Na verdade, às vezes já se falou em bolha imobiliária várias vezes e tal, né? Mas isso, o que acontece é o seguinte, você vê o mercado imobiliário do jeito que está, a locação é um termômetro, né? Se ele está dando um bom percentual do valor do imóvel, é sinal que o mercado está aquecido, que o déficit habitacional ainda está grande. Então, se o aluguel está caro aqui, ainda, e vai continuar caro, é porque existe um déficit habitacional exato. em Florianópolis. Queira ou não queira, Florianópolis é uma das cidades que mais cresce. Então, se a cidade cresce, só o crescimento já traz novos públicos.
separação, casamento. O mercado ele é meio cíclico, né, Laércio? Não, a nossa vai- região metropolitana, segundo o IBGE, é das que mais sobe no Brasil. É isso aí. Aí Tanto você é que eu até noticiei essa semana, eu falo bastante sobre o Plamus, né, que é aquele plano de mobilidade urbana da Grande Florianópolis, né, que foi feito há 10 anos, foi entregue lá na gestão do ex-governador Raimundo Colombo. Não se fez nada, né, de lá para cá, não se fez nada, lá só se apresentou o Data Show lá, que era lindo, tinha BRT, tinha ônibus em corredor exclusivo. No Data Show ali, no PowerPoint, ali, era lindo, mas não saiu nada. Mas aí o Plamus, na época, ele chegou à conclusão, para a gente ter uma noção da dimensão da grande Florianópolis, o que mudou em 10 anos. Ele chegou à conclusão do seguinte, quando questionado sobre, tá, mas e metrô de superfície, veículo leve sobre trilhos? A conclusão do Plamus é que não falta povo. Não temos densidade demográfica para isso. Para trem, precisa de mais gente. Mais gente querendo entrar, mais gente querendo desembarcar e voltar do outro lado. Fluxo. Agora já está no radar o trem. Há uma retomada e tem um lado positivo aí, que o BNDES está investindo, financiando a atualização do Plamus, e foi contratado a Universidade Federal de Santa Catarina. Então vai dar um estofo forte, né? O LabTrans da Universidade Federal, que é o Laboratório de Transporte e Logística. O metrô de superfície, o veículo leve sobre trilhos, na SC 401, ele está no radar. Quer dizer, por que está no radar? Porque há um questionamento agora para saber o seguinte, tá, mas será que aquilo que valia há 10 anos ainda é a solução hoje para Florianópolis? Talvez não. Talvez seja ratificado o BRT com o corredor de ônibus, ok, muda aqui, muda ali e tal. E talvez não, talvez venha a conclusão de que, olha, aqui cabe um veículo sobre trilhos, aqui cabe um BRT, um sistema pode ser e deve ser complementar ao outro. Então, isso dá uma dimensão do quanto que a cidade e região crescem, né? Muito, né? Não é só Florianópolis, São José, Palhoça, né? Biguaçu. Renato, você tem aquele crescimento orgânico da cidade, que é o das famílias, né? Ou filhos, né? E tal. E você tem desse crescimento das pessoas que vêm morar para cá, né? Em busca de O emprego. censo nos mostrou isso, né? Cidade de qualidade de vida, né? Como o Marcelo colocou, segurança. Então, e as pessoas têm necessidade de morar, elas vão morar. Seja adquirindo um imóvel ou alugando, né? E essa questão do aluguel e da comercialização, né? É cíclico, né? Porque quando você tem um cenário, um ambiente favorável de crédito, que não é o que está acontecendo agora, mas quando você tem um ambiente favorável, as vendas aumentam, né? E a locação sente um pouco. Sim. E o oposto também é verdadeiro. Quando o crédito também ele se esvai, como é o ambiente que a gente vai entrar agora, um cenário ruim de crédito, a locação também aumenta, né? Porque as pessoas têm que morar, as pessoas vêm para cá e vão morar de um jeito ou de outro. Né? Talvez passe para o ano que vem a compra do imóvel, porque esse ano não coube a parcela no bolso, porque aumentou, não tem a entrada para dar. Então, esse mercado é bastante cíclico, né? Então, talvez, aí para o final do ano, com essa redução da caixa, se os outros bancos, né, instituições financeiras não ocuparem esse espaço, o Lécio colocou muito bem. Procure o seu corretor de imóveis, né, imobiliária, tem correspondentes bancários, né, correspondentes de financiamento habitacional. São muito mais instituições. Acho, Marcelo, 10 anos atrás a Caixa tinha um share, uma fatia maior de percentual, acho que de financiamento habitacional, 10, 15 anos atrás. Hoje o Itaú tem 25%, o Santander tem 10%. Então, quer dizer, acho que os outros bancos ocuparam o espaço que há 20 anos... Há opções, esse né? é o ponto. E como o Marcelo colocou, a Caixa tem essa restrição. Talvez uma outra instituição financeira tenha uma taxa de juro, talvez não aquela mesma, né? Mas que a taxa de juros é só um elemento, né? Como a gente falou aqui, na tabela saque ou a price, né? Na saque a parcela ela vai diminuindo, ela começa mais alta e vai diminuindo. A price é aquela que a parcela é sempre o mesmo valor. Então, além da localização, a taxa de juro também a tabela, a instituição financeira, né? Ou o momento, né, da compra ou da locação tem que ser avaliado. Né? Não, na verdade, o que a gente fez, né, Renato? A primeira coisa que a gente fez, procurou instituições financeiras para tapar esse buraco, porque só que como a Caixa acaba puxando, é igual balaio de siri, né? A Caixa aumenta, todo mundo aumenta, a Caixa baixa, todo mundo abaixa, a Caixa acaba sendo o termômetro. Ela né? dá o termômetro, dá Então, a diretriz. eu né? acho que agora, quando você me falou, tá na hora de comprar, porque a tendência de diminuir é grande, os recursos estão se esvaindo, né? E tanto que a preocupação é buscar novos tipos de financiamento que não
poupança. né? Só uma coisa que é importante de colocar: os recursos estão se estabilizando, né? É importante a gente colocar aí, né? São duas expressões que a gente tem que colocar, né? Porque né, não existe falta de novos recursos, né? Porque se você olhar na linha do tempo, o crédito imobiliário ele cresceu e bateu o recorde esse ano. Foi o maior crédito imobiliário, o saldo da carteira. A Caixa esse ano já emprestou mais que no ano passado. Total, né? Sim, 28%. Em 9 meses, né? É isso aí. Sabe? Só que de novo, né? E aí eu acho que a gente também não tem que a falar em população déficit aumentou, habitacional, a gente tem que falar em migração habitacional, né? Porque nós estamos tendo esse processo, né? Porque se a gente olhar déficit do jeito que está sendo construído o caso... Até porque o conceito de déficit é bem amplo, né? Ele inclui moradia sem dignidade, ele inclui coabitação e até há quem coloque no conceito o aluguel. Quem vive de aluguel muitas vezes entra no conceito, no número, né? No quantitativo do déficit habitacional. Ô, Joey, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a participação do ouvinte CBN. Até já. Conversas Cruzadas. Oi, gente, aqui é Paola Oliveira e hoje eu tenho um recado muito importante. Se tem uma coisa que eu amo é tomar banho, para relaxar, para cuidar do meu corpo e, claro, da minha intimidade. E quando se fala em cuidar do íntimo, toda mulher sabe, só com Dermacide. Ele é o único com Bioprotect, uma fórmula exclusiva que ajuda a manter o pH da região íntima por 24 horas, dando a sensação de frescor e proteção. Por isso, ele é recomendado pelos ginecologistas e preferido de várias mulheres, inclusive eu, né? Dermacide, sinta a diferença. Notícias do governo de Santa Catarina. Estão abertas até 4 de novembro as inscrições para a prova presencial do vestibular de verão 2025 da UDESC. Você também pode se inscrever até 15 de janeiro para o processo seletivo via histórico escolar. São mais de 50 cursos de graduação espalhados por Santa Catarina. Venha para a UDESC. É pública, é gratuita, é de todos os catarinenses. Governo de Santa Catarina. Oktober Sales BMW Top Car. Oportunidade única para conquistar sua moto BMW 0 km com taxa de 0% ao mês. 6 meses de seguro grátis e supervalorização da sua seminova. Aproveite 1.300 GS Trophy de 118.900 por 105.900. C400 F900 RR18 com preço de nota fiscal de fábrica. E mais, motos seminovas BMW com 2 anos de garantia e abaixo da tabela FIP. Faça o melhor negócio. Visite agora a BMW Top Car. Consulte condições. Welcome to the top. Paz no trânsito começa pra você. Operação Forte 25 anos. É tudo pelo preço baixo. Banana branca quilo 2,85. Cebola quilo, cenoura quilo 1,75. Batata doce quilo 2,75. 2,49 no Von Card. Frango a passarinho Copacol congelado IQF 800 gramas 7,89. Macarrão Dona Benta 500 gramas sêmola 2,39. Achocolatado Chocolato 3 Corações 1,02 kg 10,90. Operação Forte 25 anos. É aniversário pra ficar na história. Ninguém pode perder. Conversas Cruzadas. De volta na CBN Floripa e o nosso Conversas Cruzadas. Hoje estamos aqui repercutindo justamente as mudanças anunciadas pela Caixa nesta semana, mudanças de financiamento habitacional. E na companhia do Laércio Irie, que é conselheiro do Secov, o Alcides Andrade, assessor da presidência do Cresci, e o Marcelo Moser, que é ex-superintendente de habitação da Caixa e hoje é consultor na área habitacional, na área de mercado imobiliário. E o Joey Fernandes na mesa de áudio. Joey, a participação do ouvinte CBN. Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido. O Rodrigo, aqui na CBN, no WhatsApp CBN 991813800, lei da oferta e da procura, mercado aquecido, os preços e condições sobem, baixa a procura, o inverso. Balneário, eu acho que ele está falando aqui de Balneário Camboriú, não do Balneário do Estreito, que também está vivendo uma boa valorização nessa expectativa aí de beira-mar de Barreiros, de continuidade e tal, na ligação com a BR. Balneário tem muita procura por imóveis e hoje é o metro quadrado mais alto do país, Balneário Camboriú.
Ou seja, restringe também as aquisições. As construtoras sobem o valor, então não depende apenas do governo federal, como foi dito. Mas aqui a gente está falando de outro público, né? Outro público. É outro público que nós falamos. De outro público. Não é para moradia. Porque a gente está falando desse financiamento aqui, que não é para comprar um apartamento de frente para o mar em Balneário Camboriú. É apartamento de até R$1,5 milhão. Isso. Então é isso. E aquela região também tem financiamento próprio, né? Até R$1,5 milhão. O financiamento não é de R$1,5 milhão. É até Imóvel R$1 milhão. até. É outro público. É outro público. É outro mercado. Né? E para moradia, né? Tá. Agora, para esse público, a gente está falando do público com renda média, esse aqui, desse programa da Caixa. A gente está falando, qual é a renda média desse público, renda familiar desse público, Moser? 30, mais ou menos. 30 mil mês. 30 Para mil. R$1,5 milhão, né? Para R$1,5 milhão. Daí você vai descendo. Né? Tá. Aí, porque está partindo de 7 mil até o céu é o limite, né? Mas agora está praticamente estabilizando em todas as linhas da Caixa, né? Entre 6, no Minha Casa Minha Vida, até 45. Lógico, a pessoa... Vocês vislumbram, eu vou ampliar um pouquinho aqui nessa reta final, uma das narrativas, né, das premissas do plano diretor foi que ele cria, isso é aprovado, que ele cria incentivos para a moradia social. E a gente tem um problema muito sério aqui, porque o valor do terreno, do imóvel, enfim, né, o valor da terra é muito caro e não fechava a conta para a moradia social. Vai fechar agora? Vocês têm ideia se a conta vai fechar? Vai criar condições... Florianópolis, aqui dentro da ilha, é difícil essa conta fechar, sempre foi difícil, né? Mesmo com a ampliação que teve para 290 mil, a gente está falando aqui de valor de imóvel, né? Você tem uma ou outra alternativa ainda nessa faixa de valor, mas ainda comparando... A ilha é muito difícil, né? Não, Florianópolis até 350, né? 290. Mas 290, onde é que o cara vai achar um imóvel regular na ilha? Se não houver incentivo terreno, né? da prefeitura para carimbar terrenos de interesse social e ter uma verticalização interessante para que possa a conta fechar, tem que ter uma destinação, tem que ter um planejamento da cidade e até na questão da moradia social. Mas essa foi a ideia do plano diretor, né? Pois é, mas... Verticalizando com infraestrutura urbana, né? Com saneamento, com transporte coletivo, com abastecimento d'água, com tudo isso, né? Nós moramos numa ilha, né? Com limitações geográficas muitas evidentes. limitações, mangue, praia, né? Morros, né? Dunas, né? Então o preço da terra só sobe aqui, né? Então é difícil realmente você viabilizar programas de habitação social em Florianópolis. Agora você deu o caminho, ou a prefeitura entra, ou o governo do estado, tem que ter, é obrigatório a ter, porque... Ou você não viabiliza, né? Os urbanistas, arquitetos, uma das críticas que os urbanistas fazem ao Minha Casa Minha Vida foi a segregação, foi o fato de ter viabilizado grandes conjuntos habitacionais... Longe dos centros, né? Muito longe, e longe da creche, longe da escola, longe do trabalho, longe do lazer. Essa é uma das críticas. Sem dúvida, e com um problema de mobilidade crescente, né? Não só aqui em Florianópolis como um todo, né? Agora, você precisa morar perto do trabalho, agora também é o seguinte, né? Dá para viabilizar, e a Prefeitura de Florianópolis, o prefeito Topaz tem algum projeto nesse sentido, até em parceria buscando com financiamento do governo federal, Banco Mundial, enfim. A ideia da moradia, necessariamente, você não precisa comprar ou construir imóvel. Nós temos muitos imóveis, tem o retrofit, né? Tem a questão do retrofit, e tem muitos imóveis ociosos também. A cidade não pode pagar, tem um aluguel social. Não precisa, será que precisa para... O cidadão precisa de moradia, de um teto. Não significa que precisa estar na titularidade dele. Será que precisa estar na titularidade dele? Eu acho que é uma cultura que... É uma cultura. Mas a gente está falando aqui, o que é mais importante? É dar um teto ou dar um título? Você resolve casos pontuais. Assim, né? Você não resolve o sonho da pessoa, né? E nem a grande parte, né? Situações pontuais você consegue resolver. O retrofit também é uma situação que você também consegue, é pontual, depende do aonde que você vai fazer esse retrofit. Se falou muito no retrofit para o centro-leste, por exemplo, na história de migrar o imóvel comercial para residencial. O centro, estava comentando ontem lá na CIF isso, é uma pena, né? Porque esses dias eu estava no centro, andando na Felipe Schmidt, Tenente Silveira, eu pensei, é feriado hoje? Não é feriado, um dia normal. Essa desocupação não se restringe mais... Muito mais que a gente via antes no centro. Não se restringe mais ao centro-leste, né? Não, essa desocupação ela já está vindo para o centro. Felipe Schmidt, já se vê isso lá. Isso. Então, como é que se muda esse cenário? Atraindo gente para lá. É isso aí. Demandando por serviços.
né? Acho que a iniciativa desse projeto do Retrofit foi muito positiva, né? Vamos analisar os próximos anos para ver se vai ter o resultado esperado, né? Hoje você tem imóveis comerciais no centro com valor muito baixo, né? E Pois até é, se isso você aí- faz uma análise, por que não tornar isso aqui residencial, né? E que não estão ocupados, né? Estão Isso, ociosos, desocupados, né? né? Se Salas adequam vazias. à nova realidade, né? De apartamentos de um dormitório, né? Exatamente, né? Então, Por que ou seja, não permitir por isso? que né? não permitir, né? Dá um tapa de modernidade ali. A própria segurança, né? O living, exato. Você traz uma vida para o centro da cidade que se perdeu muito nos últimos anos. né? E o Renato estava comentando que ele estava passeando durante o dia, né? Durante o dia, e não era feriado. E se você vai à noite é mais... Não, aí é outra história. Domingo à Aí tarde, é- o centro. Não é deserto. Sábado à tarde já é. Você não acha uma alma, né? É até perigoso. E aí a gente tem mudanças, né, em função da pandemia, que mudou o horário do funcionalismo, o home office. Perfeito. A questão também dos bairros, né? Antigamente, né, Mozer? O pessoal da cidade, o Alcides, Manezinho, Alcides, o pessoal Isso dizia, aí. não, o cara ia para o centro, eu vou para a cidade hoje. Verdade. Vou para a cidade. Pô, hoje os bairros têm tudo, né? Além de resolver, muitas vezes, online, ele tem o dentista. A pandemia acelerou esse processo de ida para os bairros, né? O centro já vinha desde a mudança do centro administrativo do governo do estado lá para o Saco Grande, tem isso. ali iniciou esse processo de desocupação do centro, né? É verdade. Aí antes da pandemia já esse processo se acelerou, a pandemia acelerou muito mais, né? As pessoas indo morar em casas, né? O que é o Rio Tavares e o Campeche hoje, né? Exato, Ou o exato. próprio Ingleses, né? Então as pessoas estão, o próprio Itacorubi, né? Com imóveis aí no mesmo valor de imóveis do centro. Quem diria isso aqui 10, 15 anos atrás, né? Você E aí você tem um esvaziamento do centro, né? Tem uma figura que ilustra muito isso, né? Não, eu vou reconhecer firma no cartório, né? Exatamente. Foi essa. Hoje você assina um documento Digital. no celular. Exatamente. No celular, então não tem mais essa história, né? É isso aí. Eu digo que Florianópolis hoje parece várias cidadezinhas que se constituíram uma cidade maior, Florianópolis. Exato. Porque você vai para Coqueiros é um tipo de público, você vai para Itacorubi é outro, a Trindade é um pouquinho diferente, o Campeche é uma tribo Explodiu. completamente diferente, a Lagoa, né, Jurerê, cada bairro de Florianópolis tem um a perfil, sua cultura, um seu perfil, Mas exato. teve É impressionante. Uma dinâmica muito viva, né? Teve um superintendente de Blumenau, de Curitiba, que quando veio a primeira vez aqui, disse: Florianópolis é uma cidade, é o conjunto de várias cidades, né? Pequenininhas, né? Sim. Ligadas por rodovias, né? Então, Exatamente. porque você vai para o norte da ilha, você, pega paisagem, parece que você está indo lá para Rancho Queimado, né? Mas aí chega lá e tu vai para outro lugar, é o conjunto de várias cidades, pequenas cidades. Exatamente, é essa a impressão que a gente tem de Florianópolis. Então tá. Turma, eu queria agradecer a gentileza de vocês hoje aqui conosco, discutindo esse assunto super importante, porque impacta a vida das pessoas, impacta a vida de quem está buscando um imóvel, aí fica essa expectativa, o que vai fazer, se vai esperar, se vai observar. Já foi aqui a dica do Moser, priorizar localização e também ver vias alternativas, modos alternativos de financiamento. Não é só a Caixa. A Caixa está mudando o sistema dela, mas procure o seu banco, né? Procure o corretor de imóveis, né? Procure o corretor de imóveis, que ele vai trazer informação e orientação Isso aí. a respeito deste assunto. Então tá, muito obrigado aí pela gentileza. Agora 4 horas e 1 minuto, 25 graus a temperatura. Joey Fernandes, ponto final aqui no nosso Conversas Cruzadas. Nós voltaremos amanhã às 3 da tarde. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau.